Ai, tá um caos aqui, né? Pois é. Não tá ligando esse? Hey! Estamos de volta. Gente do céu! Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Acabou a internet aqui, gente, do modem. Era aqui em casa mesmo. Ai, meu Deus do céu! Tamo firme e forte? Quem segue com nós na luta? Vou chamar as meninas. Vamos ver se agora vai. E Ellen. Bora escangalhar. Ah, Que loucura! Até tirei o casaco, fiquei até com calor. calor na chave. Vim pro escritório do Marco achando que era a minha internet, mas não é só a internet mesmo. Imagina se fosse ontem, gente, não ia conseguir dar aula. Loucura! A internet mesmo ontem caiu, agora eu estou no 4G. Então, aqui, Juncinho, fala aí, quem é que tá junto de nós? Quem não desiste de nós aí? Fala que não desiste. Fala que não desiste de nós, que não desiste de nós três, não desiste de só. Quem é que não desiste? Bota aí os coração, tudo para nós. Então, bebês da minha vida, tô ligando aqui o carro para não cair. Liga aqui, passa aqui. Marcos Souza está aqui, gente, fazendo isso. Eu tô de Suporte pé. técnico. Suporte técnico. Mas pronto, vamos voltar. Eu não vou repetir tudo que a gente já repetiu, que eu acho que quem está aqui já ouviu 2 vezes, né? Então, vamos para frente, para a gente Adelante. para o nosso raciocínio. Então, compreendendo essa diferença entre hábito e vício, e todo hábito. Tira só o boneco. A diferença entre hábito e vício é todo aquele comportamento repetitivo que eu tenho, que é pernicioso à minha vida e que eu não consigo largar, e o hábito é todo aquele comportamento repetitivo que me ajuda. Então, eu estava conversando com a Soninha para ela poder buscar uma abordagem, né, dentro dos assuntos que ela mais domina, de algo que eu falei, como, por exemplo, eu resolvi que eu vou parar de tomar Coca-Cola. Eu tomo Coca-Cola zero. Eu adoro. É um prazer inenarrável. Eu abro uma latinha, boto ali, faz tch, quando vem aquela bolinha no meu nariz, é toda uma sensação. Quando eu bebo aquilo que sai rasgando, limpando, eu falo assim, nossa, tô ficando até branca por dentro, né? É todo o sistema de prazer nesse vício que o meu organismo está acostumado. Então, em 2022, eu decidi que eu não queria mais ficar tomando diariamente Coca-Cola, porque eu sei que atrapalha a minha conexão com a minha espiritualidade. Lembra que a gente falou que o vício é tudo aquilo que tira você da direção, né, da estrada, do seu propósito, do seu caminho? Então, eu sou uma terapeuta, eu quero me melhorar como ser humano. Então, a gente sabe que a Coca-Cola, por exemplo, ela atrapalha o desenvolvimento da glândula pineal, né? Então, eu falei, pronto, 2022 é o momento de parar com o vício. Aí o gordão, o peidorreiro, está lá dentro do meu cérebro, tentando dirigir o meu carro, né? Ele vai falar assim, porra nenhuma que você vai parar com essa Coca-Cola, você não vai aguentar, você vai tomar. E aí, qual é o mecanismo inteligente que a gente pode criar para o cérebro, para ele se acostumar? É você trocar o vício e fazendo aos poucos uma modificação, até que o seu cérebro vá acostumando com essa nova ação repetitiva e deixe então o vício para trás e você passe então a ter um novo hábito instalado, né? E aí o que eu fiz? Eu troquei a Coca-Cola pela água com gás. A água com gás me dá o mesmo tchutchu no nariz, aquela sensação de sair corroendo tudo por dentro, né? E aí, então, eu consigo segurar a onda.
de não me dar esse tico de pegar o carro e sair para comprar uma garrafa de Coca-Cola. Soninha, você tem alguma coisa para falar sobre isso? Vou até aproveitar esse gancho aí, né? Lembrar, lá atrás nós já falamos em outra live, né? Sobre a questão da serotonina, que é produzida pela glândula suprarrenal e ela é estimulada por objetivos de curto prazo, né? Então, a gente, quando a serotonina ela tem esse objetivo no nosso corpo de nos impulsionar a alcançar uma meta, né? Então, eu quero muito fazer essa transição, essa troca. Mas quando eu tento de uma forma radical, eu não consigo. Por quê? Meu corpo imediatamente reage a essa falta, né? Então, você desequilibra todo o sistema. Agora, quando eu vou gradualmente substituindo esse hábito, ou esse vício, né? Nesse caso, você consegue ter sucesso nessa realização, né? Porque você coloca uma meta ali curta. Então, assim, por hoje eu não vou. É aquela coisa dos alcoólicos anônimos, né? Por hoje eu não vou tomar, então vamos lá. E aí você vai alcançando aquela meta. Seu marido tá me incentivando a virar alcoólatra. Ele tá falando cerveja e chopp é melhor que coca. Não deixa de ser sob determinados pontos de vista, né? Mas enfim. Mas é isso, é você estabelecer metas curtas que você consiga alcançar, e aí quando você alcança, você tem a satisfação, então você aumenta a tua produção de dopamina, né? E aí você ganha um gás para dominar esse... Não gostei muito dessa visão do cérebro, não, né? Porque ele está sempre na ação de nos proteger, né? Então, quando ele assume essa postura aí... Mas o que a gente está dizendo é do cérebro viciado. Essa imagem que eu trouxe é quando a pessoa está completamente sem o controle, né? Sem o controle, né? Sem o controle da sua própria vida. Está naquele momento em que a gente falou, inclusive na aula, que é o momento da paralisia. Quantas janelas killer desabertas, que a gente falou das janelas killer, né? Que vão abrindo até que o sistema operacional paralisa. Então, não é nada que você fale para tirar essa obesidade, essa paralisia, né? Então, é preciso um esforço muito maior para implementar esses novos hábitos. Então, é essa analogia que eu quis trazer uma coisa bem terrorífica, porque a gente também funciona bem com esse tipo de analogia terrorista. É o extremo, né? Isso aí. Aí, pegando o gancho da coca, por que a coca é o pior, né? Lembrando que a coca é altamente inflamatória. Claro que a bebida alcoólica também é, né? Para o nosso intestino, mas ela tem os açúcares também que acaba agravando um pouco o quadro. E aí a gente diminui a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que está ligado também ao funcionamento do sistema cerebral, né? Então, acaba sendo um pouquinho pior nesse aspecto, né? Mas, enfim, seguimos falando dos hábitos ali, né? E aí, que a gente falou do vício. O vício, ele não é só comportamental. O vício também é químico, né? E aí, o açúcar, como o Leandro colocou aqui, às vezes é muito pior, né? É muito mais viciante, por exemplo, do que a maconha, né? Algumas outras substâncias. O açúcar é muito mais viciante e muito mais pernicioso para o organismo, né? Desregula muitas funções do seu corpo. Aí imagina que você tem vários hábitos e vários vícios que vão te desvirtuando da tua potência, que é isso que a gente está falando, né? Que vão tirando a gente da nossa capacidade de pensar melhor sobre as coisas, de interagir melhor com o mundo. Um vício que está altamente instalado, e tem a ver com o que o Leandro falou, é o vício que ensinam até na escola, exatamente. O açúcar, né? Mas tem outros vícios que se ensinam na escola. É não pensar, não questionar, né? Você não ser você mesmo, você tem que ser igual a todo mundo, né? Você não poder manifestar um temperamento diferente, né? Iniciativa, querer fazer de outra forma. Tudo isso acaba sendo também programinhas instalados que vão viciando você a ser bem comportado, bonzinho, né? Então, o vício não é só químico. Obviamente que, ainda que seja um comportamento, digamos assim, né? Um vício por substâncias, como eu falei da Coca-Cola, os vícios de hábitos, os vícios de comportamento, desculpa, eles também vão gerar alterações químicas, porque é o sistema de recompensa que a Soninha acabou de falar, né? Então, mesmo que seja um comportamento, muito bem, você foi muito bonzinho, você tirou notas, vem ali uma descarga de serotonina, de prazer, né? Ainda que aquela criança não tenha aquela natureza, ela não tenha aquele temperamento, e ela fez tudo direitinho, foi super boazinha para receber aquela recompensa. Então, a gente começa a criar as nossas crianças
viciadas em recompensas, por exemplo. Né? E elas perdem a iniciativa, perdem a capacidade de fazer coisas novas. E aí, o que eu queria falar, e o que eu tenho falado muito com vocês, sobre a questão do governo, né? Quando eu falo governo, eu falo do comando. E aí eu digo para você, quem é que pode chegar lá e expulsar o obeso do cérebro? Esse gordo de 300 quilos peidorreiro que fuma cigarro, bebe cerveja e toma Coca-Cola. Porque cerveja é pior que Coca-Cola é pior que a cerveja. Quem é que pode? É a sua parte sadia. É o seu lado conectado com a sua espiritualidade. É essa parte sua que pode ir lá e dizer para esse gordão, falar assim, vai para academia agora que tu vai emagrecer. Tu quer morar aqui dentro? Vai entrar na linha. Vai parar de ser peidorreiro. Vai sentar o rabo na cadeira para estudar. Vai aprender coisas novas, vai aprender o idioma, né? Vai meditar, vai parar de ser tão grosso, estúpido, chucro, né? Então, quem tem esse comando é a alma. A alma é que vem e retoma o governo desse cérebro. Retoma o governo e diz, não, aqui tem dono, não vou fazer barraco aqui não. Aqui tem líder, tem alguém que comanda esse corpo, essa alma e esse espírito vai caminhar para o propósito de vida. E você vai parar de fazer o banzé que você está fazendo na minha vida, né? Então, coisas que ajudam a você mudar um vício. Estar no presente. Estar aqui e agora. Foi o que a gente estava falando do mecanismo de fuga do nosso corpo mental, né? Então, eu gasto menos energia lembrando do que eu fui e lamentando as minhas pitangas e entrando em estados depressivos e lembrando o quanto a minha infância foi boa, fantasiando também, né? Porque a gente, quando vai para terapia, percebe que nem foi tão bom assim, mas o cérebro adora ficar lá no passado. Ai, quando eu jogava bola naquela rua cheia de crianças maravilhosas, que aí você não raciocina, né? Se a tua alma está no comando, ela fala assim, acorda, deixa de ser palhaço, tu sofria bullying, tu não sei o quê, tu não gostava nada disso, vamos fazer um hoje melhor. Né? Então te deixa lá no mundo da fantasia do passado, inventando coisas que não aconteceram, justificando coisas que não aconteceram, aí você fica melancólico, saudosista e nada. Ou ele te joga no futuro, para que você fique sonhando, sonhando, sonhando com coisas que nunca chegam, porque se você não muda os hábitos, você não faz o futuro acontecer. Então, a única coisa que o seu cérebro precisa para mudar é estar no agora. Nem pensar nos 28 quilos que precisa perder e quando eu estiver magra eu vou arrumar um namorado. Quando eu fizer a plástica dos meus esbrebos, eu vou pôr um biquíni, eu vou à praia, né? Todas essas ilusões sobre o futuro te impedem de lutar no seu presente para que esse futuro que você sonha seja colhido em algum momento presente. Porque sempre os momentos serão momentos presentes. Então, um mecanismo para governar o cérebro é estar no presente. O que eu preciso fazer hoje? Qual é o micro-resultado que eu preciso ter hoje? E me recompensar emocionalmente por esse micro-resultado para que eu chegue no meu objetivo, que é tal. Não importa quanto tempo eu vou levar para chegar ali, né? Então, eu preciso perder 15 quilos. Eu não preciso me importar com o tempo que eu vou levar para perder 15 quilos. Eu preciso saber que para perder 15 quilos, eu preciso fazer hoje alguma coisa por isso. Só hoje. É que nem o negócio lá dos alcoólatras anônimos. Faz sentido. Por isso que eles falam, eu não bebi só por hoje, porque o futuro não existe. O passado já passou. É por isso que a mente precisa ser enquadrada no presente. E aí quem governa, é muito mais fácil você sentir que tem a capacidade de governar a sua vida num período de 12 horas que você está acordado, do que você achar que você vai mudar toda a sua vida daqui para frente, que são milhares de horas. Quando você fragmenta isso
nas 12 horas do dia que você está acordado, você fala assim, não é tão difícil governar. Eu posso começar a governar hoje. Então, é nesse hoje que a gente vai trabalhar. Outra coisa interessante. Por que, então, Joyce, minha vez faz sentido? Por que que, então, esse obeso se instala no meu corpo? No meu cérebro e controla, é o motor do meu corpo, né? Porque o cérebro está no corpo. Pelo seguinte, o corpo, ele tem a necessidade do desfrute. O corpo precisa do prazer. Ele quer sentir prazer. Tudo que dá prazer, tudo que não causa dor, o corpo gosta. Então, imagine assim, caminhar muito tempo vai ser um esforço. E aí, se eu não significo esse caminhar muito tempo com algo prazeroso, o meu corpo vai entender que gastou energia demais, que para ele seria muito melhor estar na rede, balançando com o sol na cara. Então, sempre que o corpo, o prazer está na lei do menor esforço. A não ser que ele seja habituado a perceber as recompensas desse esforço e perceber que essas recompensas do esforço, do movimento, são mais saborosas do que as recompensas do estar parado. E aí, esse é o grande lance, é aprender a desfrutar. Então, eu acordo e desfruto. Eu desfruto daquele momento que eu acordei. Se você é uma pessoa que acorda já aborrecido, xingando os pacová tudo, engolindo café, xingando o filho, dando chute no cachorro, você está completamente fora do governo. A cara da Ellie. Ela não consegue nem imaginar, né, Ellie? Eu sei que tem muitas vezes que é assim. É muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais. Então, o governo da alma está ligado a trazer prazer para o dia a dia. Então, ter prazer na xicrinha do café, ter prazer em olhar para os seus filhos, ter prazer em olhar para o seu marido e falar assim, nossa, olha, eu tenho um companheiro. É trazer todo um significado, ressignificar o que significa. É ótimo, né? Ressignificar aquilo que significa para você. Eu quero fazer um jogo com vocês aqui. Quando eu falo sobre a palavra trabalho, escreve aí. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vamos lá, vamos escrever. Trabalho. Escreve aí. Vamos digitar, vamos participar. Primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em trabalho. A maioria das pessoas... Ó, a Fatiminha colocou cansativo. Dinheiro. O que mais? A Simone falou vida. Vida. O que mais? A Di falou sucesso. Preciso. Roberta, preciso. Ânimo, a Sil falou levantar cedo. Então, tempo. Vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo, tudo que vocês colocaram aqui sobre trabalho, né? E cada um tem aí a sua forma de significar o trabalho. Todas essas formas, levantar cedo. Cara, trabalho é uma coisa, é o primeiro sentimento, tá? Trabalho, dá trabalho. É isso mesmo. O trabalho é uma coisa que você faz 8, 9 horas por dia. Trabalho, para mim, é tesão. Por isso que as pessoas às vezes falam assim para mim, como é que você consegue trabalhar 14 horas por dia? Eu sinto tesão em trabalhar. Esse é o significado de trabalho para a Gel. Não foi assim há 15 anos atrás. Trabalho era exaustão, cansaço, uma merda. Por que eu estou aqui? Porque eu não estava no meu propósito. Todas essas é preciso, é difícil, é cansativo.
Quando a Si colocou assim, ânimo, vida, né? Já é um bom significado, né? Trabalho é vida, trabalho te põe em movimento. Talvez pelas experiências dela, pela falta que ela sente de poder trabalhar, muitas vezes por conta de, né, as dores no corpo e não sei o que, aí a pessoa valoriza, significa de outra forma. E por que a gente, a Simone colocou, o trabalho que impulsiona o coração é a vida, o sentido que estou buscando. É exatamente, por quê? Porque você encontrou o trabalho que você consegue, por exemplo, pensar na terapia, em ser terapeuta como um trabalho. Agora, vamos lá. Você que disse que é preciso, que é cansativo, ou você não está trabalhando como terapeuta, você ainda está trabalhando numa coisa que você não gosta, e aí você sente isso quando você pensa no trabalho, porque ainda está linkado com uma profissão que você não está mais a fim de fazer, ou você provavelmente não está conseguindo dar fruto no trabalho que você escolheu como terapeuta. Porque a sua mente está viciada em pensar que trabalho é cansativo, que trabalho é chato, que trabalho te suga. Então, esse vício nesse tipo de pensamento, né? Porque tem um significado para você, aí você fala assim, nossa, mas eu quero muito ser terapeuta, eu quero muito trabalhar com isso. Mas dentro lá do seu cérebro, o significado de trabalho é uma coisa pesada. E aí, a sua alma precisa retomar o sentido das coisas. É o trabalho do governo. E no governo, eu preciso ressignificar no hoje tudo que eu preciso fazer. Por isso que, por exemplo, quando você fala assim, Gé, o exercício físico, merda, odeio. É o que vem na minha boca. Então, qual é o projeto de 2022 da GEL? Ressignificar exercício físico. Porque se eu não ressignifico o exercício físico para mim como algo vantajoso, eu não vou conseguir colocar isso em prática. Porque vai estar sempre recheado de uma sensação de dor, de uma sensação que eu quero evitar. E é isso que o obeso que mora na sua alma está tentando evitar. Ele está tentando evitar dor. Ele está tentando evitar esforço desnecessário. Ele prefere ficar com as boas lembranças do passado, quando ele era magro, quando ele tinha 20 anos, quando ele não tinha pelanca nem celulite. E aí ele fica na lembrança. Ai, mas nossa, como eu era bonitinha. Aí vai lá no telefone, começa a ver aquelas fotos de 10 anos. Nossa, olha como eu era um chuchu. Aí manda para a irmã, manda para a prima. Olha, lembra como eu era? Aí começa a gerar o quê? Um prazer, né? Momentâneo na inação, na inatividade. Só em olhar para aquela foto, só em olhar para aquela forma como eu era, eu já me sinto bem de novo. Mas eu não tive nenhuma mudança no presente. Eu fiquei presa no passado, lembrando de algo que me deu algum prazer e me deu zero trabalho. Eu não precisei mover a minha bunda de casa. Eu só fui no meu arquivo, vi uma foto minha novinha, gostosa, delícia cremosa, de shortinho, de biquíni na praia, mandei para 5 ou 6 amigas e primas e parentes, mandei para o meu marido, falei, olha o que você pegou, né? Pena que estragou, ainda faz a minha. Mas existe um certo prazer naquilo, né? Porque assim, nossa, o que eu fui não deixa de ser o que eu sou, só que não é hoje. O ontem já foi. Então, quem se governa, governa no âmbito da alma, governa no presente, governa no agora e diz, ok, eu já fui assim, e se eu sinto falta de ser daquele jeito, eu preciso mudar os meus hábitos, as minhas atitudes. Eu queria falar de outros vícios. Eu nem sei, perdi o tempo, o time da hora, nem sei quanto a gente já falou, quanto a gente não falou, né? Outra coisa que eu queria falar sobre vício é a questão da vitimização, né? A vitimização não deixa você governar no presente, não deixa a sua alma governável. Toda vez que eu me vitimizo, o meu cérebro obeso, esse gordão peidorreiro, vai criando um monte de culpas para que eu não faça mudança.
Coitado, olha, você já sofreu tanto, você já fez tanto esforço. Ninguém te entende. Ninguém gosta de você. Para que você vai se meter nisso? Vão te xingar, vão falar que você é metido, que você quer fazer coisa que não deve. Quem é você? E vai vindo todos os ataques, tudo aquilo que você já sofreu no passado. E vai vindo toda aquela vitimização. É o obesão que está lá, ó, o fumador peidorreiro que está lá falando dentro de você. Dentro do seu cérebro. Dizendo para você não mudar. Para você não fazer nada. Porque não vai adiantar. Então, toda vez que você entrar num processo de vitimização, você largou o governo da sua alma. Você deixou o pindorreiro tomar conta de tudo. Você deixou o bebedor de Coca-Cola, o fumador, o peidorreiro, largado 300 quilos no sofá. Naquele sofá oleoso, sabe aquele sofá de veludo verde? Aquele bem oleoso? É esse. Jesus. Eu quero que vocês tenham terror desse negócio de vitimismo. Toda vez que vocês se vitimizarem, vocês vão falar assim, quem está governando a minha mente é esse obeso de 300 quilos, sentado nesse sofá verde de veludo rançoso, com um cigarro na boca, a Coca-Cola e um monte de cheetos jogado no chão, Burger King, McDonald's, aqueles pacotes, tudo ali do lado. Eu duvido que vocês não vão querer fazer diferente. Eu duvido. Não, né? Eu duvido que vocês não vão falar assim, não vou me vitimizar hoje. Só por hoje eu não vou me vitimizar. Quem tá mandando é o Nhonho. É isso mesmo, o nome dele é Nhonho. Eu sei. Aí, gente, como é que a gente tem que tirar a comida do Nhonho? Porque você imagina, quantas pessoas precisam para levantar o Nhonho do sofá? Né? Quantas pessoas precisam para tirar um cara de 300 quilos do sofá? Para mudar o hábito desse cara? Que está dominando a sua mente. Você tem que chamar o SAMU, tem que ser umas 6 pessoas para levantar o cara. Aí o que você tem que fazer? Tem que começar a tirar o quê? O Burger King, tira a cervejinha, não deixa ele beber a Coca-Cola, fala, vamos devagar, com calma você chega lá. Você vai tirando a potência do cara. Vai fechando a janela killer, vai parando de se vitimizar, não vai deixando esses pensamentos tomarem conta de você. Aí ele começa a ficar um pouquinho mais magrinho, ele perde peso. Ai, meu Deus, está emagrecendo. Ele vai começando a ficar mais leve. E aí ele começa a passar fome, e aí ele começa a perceber que ele precisa te ouvir. Porque senão ele não vai ter mais prazer. Porque ele precisa sentir prazer. E aí ele vai ter que começar a criar novos hábitos para ter prazeres novos. E aí o prazer dele vai ser estar saradão, magrinho, bacana, show de bola. Aí vai chegar um dia que você vai falar assim, cérebro, vamos subir a montanha agora! Tô pronto! Ele vai. Cérebro, vamos gravar um vídeo! Vamos fazer o nosso curso! Vamos embora! Ele não vai ficar te atrapalhando. Ele não vai mais atrapalhar você, porque ele já entrou na linha. Ele já sabe que tem governo, que tem uma pessoa lá que governa, que é a alma, que dirige esse carro. E aí, ele começa a responder rápido a esses novos hábitos que você criou. E ele começa a perceber que tem governo. Meninas, querem falar alguma coisa sobre isso? Não, estamos viajando aqui junto com o Nhonho. Nunca mais, não sento nenhum, nunca mais. Mas Einstein falava isso, né? Ele falava sobre a gente não consegue resolver um problema se a gente mantém a mesma mente de quando o problema foi gerado, né? Então a gente precisa de fazer essa ressignificação, né? E tudo isso requer realmente um esforço, né? Eu trocar o prazer momentâneo, ilusório, né? Igual de ver uma foto de como eu era, que me satisfaz nesse momento, aí 2 minutos eu já tô
comendo e eu esqueço de fazer o trabalho que eu preciso para poder colher o fruto lá na frente. Então, eu trocar o prazer do agora por um prazer futuro, mais duradouro, requer bastante esforço, mas é aquela história, né, nas frequências que a gente vem falando, a gente precisa se sentir ser para poder ter, né? Então, eu começo a trabalhar na minha mente que eu sou assim, vou integrando isso por hoje, amanhã de novo, aliado a todo esse conhecimento, e vou vivendo no presente, já vou agradecendo por hoje. Hoje foi ótimo, e aí a gente vai indo, né? Construindo aí ressignificando, reconstruindo um novo comportamento. E aí o prazer vem depois, né? Porque começa, quando vem os resultados, você começa a ter prazer naquilo e vem, né, Soninha? Os hormônios do prazer, enfim, aí você deslancha. Mas o início é isso, né? É algemar e passar nesse cordão e nesse nhonho. Arranca esse sofá e joga fora, pelo amor de Deus. Arrancar o nhonho. Meu Deus. Eu adoro verde, mas não vejo sofá verde mais. Meu Deus do céu. Aí a Surama colocou, começa a ter prazer agora em saber dizer não aos vícios, né? Aos hábitos não, a gente está separando hábitos e vícios. E é exatamente isso, quando você começa a ter prazer em ter o domínio sobre a sua própria vida. Você não é uma folha de papel no vento que sopra para onde o vento bate. Isso é se governar, né? Então, perceber que se eu não domino no cérebro, que é o lugar onde estão as minhas condições, eu não estou governando nada. Porque o cérebro, ele é igual um programa que tem os ifs, né? Os sis. Então, se eu fizer isso, então eu tenho aquilo. É sempre para obter alguma coisa. Leandro é programador, aí ele sabe o que eu estou falando. Gente que vem da área de informática sabe que tudo que é programado no sistema é sobre condições. Se eu fizer isso, eu ganho aquilo. E é sempre no sentido de otimizar o ganho. Tudo que a gente programa no computador é para otimizar um resultado. Então, o resultado é o quê? Que a gente está falando é o desfrute, é o deleite, é chegar ao resultado que eu quero. Eu quero que aquilo seja bom para mim. Mas se eu estou totalmente programada com sis, com ifs, que vão me dar um conforto, mas não me dão um resultado, a longo prazo, eu vou ter um grande sofrimento. A curto prazo, eu vou me satisfazer, então, com as pequenas recompensas, né? Igual o biscoitinho de cachorro. Biscoitinho de cachorro é uma merda, mas o seu cachorro passa a querer aquilo mais do que tudo na vida dele, né? Então é isso, você começa a ficar viciado em comer biscoito de cachorro, em vez de esperar um pouco mais para comer um filé mignon, né? Ou para quem é vegetariano, aquele champignon natural que vem lá do Himalaia, sei lá o quê. Você começa a ficar satisfeito só com o biscoitinho do cachorro, né? Que é uma grande merda. E aí, então, você não está governando sobre esses parâmetros, sobre as condições. Essas condições é que você precisa começar a olhar. Não, se eu fizer isso, vai doer agora, mas eu vou ter muito mais vantagens a longo prazo com isso. Então, eu vou fazer um pouquinho a cada dia para mudar a minha condição. E aí eu vou emagrecendo o nhonho vai ficando sarado, o nhonho vai ficando habilidoso, o nhonho vai ficando musculoso, a nhonha também, que pode ser mulher, né? Então, a nhonha também pode ficar super malhada, ágil. E tudo que você propuser para o nhonho, para a nhonha, ela vai te obedecer e te atender imediatamente, com prazer, aprendendo a desfrutar o dia a dia, aprendendo a significar as coisas que são pesadas, porque assim, quando você pensa que trabalho é preciso, é chato, aí você não tem sucesso com o trabalho que você escolheu, aí quando você consegue, logo você está chateado, porque não é exatamente aquilo que você imaginou, aí você começa a desanimar, aí você fica triste, ou melhor é nem trabalhar. Para que eu vou me aborrecer? Né? Porque lá no seu inconsciente está gravado que trabalho não é uma coisa legal, que nem dinheiro, né? Dinheiro não é uma coisa boa, então eu não consigo ganhar dinheiro. Então tudo isso também passa pelos significados que você dá. Eu quero propor numa próxima live, ou talvez a gente faça até isso no curso,
que a gente pegue as áreas principais da nossa vida e que a gente perceba qual é o significado que tem. Qual é o significado que tem família? Qual é o significado que tem filho? Qual é o significado que tem trabalho? Porque se eu acho o filho um saco, né, eu não vou conseguir acordar e me encantar em ver o meu filho andando pela casa. Eu vou falar, puta que pariu, acordou essa peste. Né? Podia estar dormindo. Você quer dar um xarope, um negócio para a criança dormir até mais tarde. Então, tudo está ligado com o significado que o seu cérebro dá a tudo na sua vida. Né? A última diquinha que eu dou é essa. Eu vou deixar as meninas falarem, porque eu acho que a gente já falou muito. Riqueza está ligado a esses pequenos desfrutes do corpo. O corpo ele existe para dar prazer para a nossa alma, mas para ser comandado pela nossa alma. Então, dias que eu não atendo de manhã, meu marido trabalha em casa e eu também. Eu acordo, escovo o dente, troco de roupa e falo, marido, vamos tomar um café na padaria? A gente entra no carro, a gente senta na padaria, a gente vai para um outro ambiente, a nossa casa é super gostosa, mas quando a gente está em casa, eu falo, amor, vem tomar café. Ah, peraí. Aí ele fica um tempão, porque está no computador. Aí sobe, já sobe com o telefone, porque está vendo um vídeo do não sei o que do curso. Aí o cachorro passa, o gato pula, e aí a gente não tem aquele momento de prazer. Então, quando eu tenho tempo de manhã, eu já chamo, ele já sabe. A gente já entra no carro, vai na padaria, come o sanduichinho que a gente gosta, toma o café, toma a nossa água com gás, né? E aí, ali a gente tem um tempo de qualidade, a gente tem 30, 40 minutos em que a gente conversa, que a gente ri, que a gente troca ideia. São pequenos prazeres que fazem com que durante o dia eu lembre dele com muito mais carinho do que se a gente não tiver nenhum contato prazeroso. E aí eu vou para o meu prazer, que é atender as pessoas né, que são os meus assistidos. Eu tenho prazer em falar com as meninas. Eu tenho prazer em falar com a Fernanda, que é a secretária do Terapia em Ação. Tudo me dá prazer. Escrever me dá prazer, porque tudo eu vejo graça no que eu faço. Meu dia é abençoado. Então, ele é infinito para mim. No desfrute, né? No desfrute. Então, eu convido a vocês a esse desfrute, a aprender a desfrutar, né? A ressignificar as coisas no dia a dia. A falar assim, não, eu quero ter prazer, eu não vou me vitimizar. Toda vez que eu me vitimizar, eu vou lembrar que eu estou alimentando o nhonho tem que ficar parado. Eu não quero matar o nhonho, eu quero transformar o nhonho, né? Quando o nhonho levantar, ficar mais fortinho, a gente compra um sofá novo para ele. Mas um sofá com o quê? Com grampo. Porque quando o nhonho sentar no sofá, ele vai levantar, ai, minha bunda, vai fazer outra coisa. O nhonho não ficar incomodado no sofá. Um sofá de espinho. Também. Poxa vida. Mas é isso, gente. É isso aí. Acho que eu falei que eu podia falar, né? A Surama falou aqui. Antes eu tinha o vício de volta e meia ficar tristinha, mas graças a Deus venci, agora eu vejo claramente que esse vídeo já chega. É isso, também a gente não falou, foi tanta queda, cai, vai e volta, que eu perdi o fio da meada, mas eu ia falar desses vícios emocionais também. Vício de ficar triste, de ficar amuado, de ficar de cara feia, sabe? Tá tudo ligado com isso, de não ter desfrute. Por isso que eu fui direto no desfrute, porque já é a conclusão e meio que já fala disso. Mas eu ia falar desses hábitos. Tem gente que tem hábito de ficar com raiva, tem hábito de reclamar, tem hábito de se vitimizar, tem hábito de... Ufar. Né? Então, uma frase interessante que eu gosto nesse assunto é: o hábito faz o monge, né? Então a gente tem que lembrar que nós somos resultado dos nossos hábitos. Então, a partir daquilo que eu faço com mais frequência, eu vou me manifestar no mundo. Então, comece a se perceber que hábitos eu venho manifestando, ou não são hábitos, são vícios, né? Mas a partir daquilo que eu faço repetidamente, eu vou moldando todas as minhas outras ações, né? E o meu comportamento, a minha apresentação para o mundo. Então, como é importante a gente estar atento, né, a quais são esses hábitos e se percebendo nesses gatilhos aí, né? É isso aí. É isso mesmo. Eu queria deixar uma diquinha, assim, quando eu comecei a estudar Freud, há uns tempinhos atrás,
Eu fixei muito uma frase dele que fala, né, que produzir e amar com satisfação é o resultado de uma mente saudável, né, de uma mente sã. E aí, com o tempo, eu fui substituindo e eu coloquei servir e amar, né, com satisfação. Porque, assim, você falou, já trouxe, né, pra gente aqui o trabalho, eu já substituí essa palavra trabalho por servir. E aí eu lembro disso, né? Porque eu não falo, eu encontrei uma forma de servir com satisfação, né, que é fazendo o meu trabalho enquanto terapeuta. Já trabalhei muito na minha vida, de trabalhar em troca do salário, do dinheiro, de não estar feliz. Mas quando eu fiz essa, eu consegui, eu falei, eu tenho que procurar alguma coisa que eu vou conseguir servir. E hoje eu não falo mais, tipo, trabalho, eu falo, eu sirvo, Mas né? olha que interessante, isso significa que o trabalho para você ainda significa uma coisa ruim. Se você tivesse linkado ser terapeuta com o trabalho, teria dado bug. Você teve que encontrar uma outra palavra com outro significado para você juntar com o que você faz. Foi inteligentíssimo. Sim, Você deu, mas você deu uma Você enganou sim, nhonho. mas foi exatamente porque eu venho de uma família onde o trabalho, ele é muito doído, né? Eu vim de uma criação, assim, então uma crença que tá ali, tá no sangue, né? Então, assim, eu tive que desconstruir isso. E quando eu fiz essa ressignificação do trabalho para o servir e encontrei algo que me desse prazer, deu certo. Então, hoje eu não, né, se precisar, fico aqui, vou indo, vou indo. Eu gosto muito de atender, eu não tenho aquela, ai, tem que atender, né? Fico, às vezes, quando tenho alguma ocorrência, fico, assim, às vezes até meio de, gente, eu queria estar atendendo, mas não, né, não é possível nesse momento por conta disso ou daquilo, né? Tem uma justificativa, mas é sempre no último limite. Eu tenho muito prazer, né, no meu servir enquanto terapeuta. Isso então virou um hábito Eu tive que dar essa nega no ionho. Você deu uma pernada no nhonho, foi inteligentíssima, e aí ele não te rouba energia nessa área, né? E aí isso que você está falando, quando a gente tem um hábito que é prazeroso, como é prazeroso para você servir o outro e o seu trabalho é servir o outro, quando você não trabalha, você sente falta, que nem eu, quando eu fiquei 2 semanas aí sem atender, falei, nossa, eu tô até mais cansada, né? Perdi o ritmo. Porque a gente já fica naquela. Parece até que a gente transmuta energia quando a gente está fazendo algo, né? Que realmente o nosso sistema entende como algo de desfrute, algo prazeroso, né? Então, o grande lance está em desfrutar, mas daquilo que realmente está cheio de significado e significância para você. Não desfrute de uma coisa que não tenha um significado realmente construtivo na sua vida, né? Então, isso está ligado. Nossa, essa live dá pano para manga. Eu queria falar sobre os sentimentos negativos, por exemplo, pessoas que. Vamos fazer a live 2. Essa coisa do ter prazer em apanhar, do ter prazer, né? Por quê? Porque o prazer também está ligado, aí a gente vai para Freud, a gente vai falar isso na aula nesses dias, né? Sobre a questão da tensão e do relaxamento, né? O prazer também vem do ápice, o orgasmo é isso, né? Então você vai gerando tensão, 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 de repente você solta. Quando você tem o orgasmo, você tem o prazer, que é uma descarga de soltar, né? E aí, por que tem pessoas que sentem prazer com algo que é destrutivo? Porque gera tensão do mesmo jeito. E quando você, por exemplo, leva uma surra, solta a tensão, né? Então, tudo que solta a tensão, a gente começa a significar como prazeroso. Então, muitas vezes o nosso cérebro vai significar até atos de violência que a gente sofre como um ato que acaba se tornando prazeroso no âmbito da química do corpo, né? Mas não significa que seja construtivo para você trilhar o seu propósito, né? Acho que também já foi entendido. A pessoa que tem vício, eu tenho vício o quê, gente? É vício ou é hábito de entregar conteúdo? Não sei. Quero falar. Não, parei. Vamos ficar por aqui.
Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que não, né? Acho que a gente já pode. Meninas, querem falar mais alguma coisa, Soninha? Não, encerrando, só agradecer, pessoal, aí a presença e a interação aí no chat. Beijo para todo mundo, boa noite. Um beijo bem gostoso, né? Vão desfrutar, vão significar as coisas com carinho, vai deleitar, vai ser feliz, né? Um beijo, fique com Deus. Beijo.